citam também e gostam muito de citar Salomão, porque foi um homem riquíssimo. Um período curto na história de Israel, mas é usado como se fosse o geral, né? Mas, querido, olha só, Salomão é um grande exemplo de muitas coisas, tem ensinamentos maravilhosos, inclusive eu gosto demais, tanto do livro de Provérbios quanto do livro de Eclesiastes. Mas olha só, queridos, nós não precisamos de novos Salomões. Não precisamos de novos Salomões. O que nós precisamos é de novos Paulos, novos Pedros, novos Estevãos, novas Marias Madalenas, nova Maria, etc. E principalmente imitadores de Cristo. Abram comigo, queridos, 1 Timóteo, capítulo 6. Esse aqui é um dos trechos mais contundentes contra esse indivíduo aqui, contra Mamon. 1 Timóteo, capítulo 6. Se você quiser guardar ele como chave, sempre quando você se deparar com uma pessoa, o pessoal chama de teologia da prosperidade, esse tipo de mentalidade errônea, né? E eu falei, não chamo de teologia da prosperidade, porque prosperidade bíblica é uma coisa. Agora, isso aí é cobiça, é ganância. Eu chamo de teologia da cobiça ou teologia da ganância. E hoje eu cunhei um outro termo, né? Tem a maçonaria, agora o pessoal dessas igrejas é a mamonaria. Né? O pessoal da mamonaria, que aqui não há, graças a Deus. E veja 1 Timóteo capítulo 6, um texto aqui contra a mamonaria. Não sei nem qual que é pior, provavelmente a mamonaria seja ainda pior que a maçonaria. 1 Timóteo 6, verso 5. Está no meio de uma frase, mas aqui eu quero pegar o finzinho aqui. Atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. Olha como o apóstolo Paulo pega leve. Mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade, que o evangelho, que servir a Deus é fonte de lucro. Né? Vamos servir a Deus porque é lucro, né, que a gente vai ter. De fato, o apóstolo Paulo, olha como ele contorna isso. A piedade, o evangelho, com contentamento, gratidão, né, é grande fonte de lucro. É grande fonte de lucro. Mas lucro no sentido espiritual, claro. Né? Pois nada trouxemos para esse mundo e nada podemos levar. Olha o que o evangelho ensina. Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos, gratos. Os que querem ficar ricos, ó, mais uma pregação sobre finanças aí, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Então, olha como isso é sério. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Isso aqui é verdade ou não, queridos? A gente vê aí pessoas antes cristãos que vão atrás de dinheiro, entram na política, e o que elas trazem sobre elas? Ruína e destruição. E por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé. É o que mais acontece, queridos. E as pessoas se destroem às vezes, deixam de ter tempo com os filhos, deixam de curtir a vida, numa ânsia louca, sempre por mais. Isso não acaba. Claro que nós não devemos ter uma vida medíocre, onde a pessoa se contenta lá por baixo. Não. Se você tem o que comer e se vestir, seja grato. Mas você tem todo o direito, e com certeza pode e deve, lutar, conquistar mais, dar mais coisas para a sua família. Isso sim. Mas não faça disso a sua vida. Porque senão, se você faz isso a sua vida, você vai começar a negociar princípios e valores. Você vai começar a negociar Deus. Porque vão vir propostas onde vão te dizer, tudo isso eu te darei se você negociar esses valores. Isso vai ter para você, queridos. Todo pai, hoje, com essa mentalidade, deseja que o filho seja rico. Há 50, 100 anos atrás, queridos, o que os pais desejavam para os filhos é: eu quero que meu filho seja íntegro, eu quero que meu filho seja honesto, que seja um homem de caráter e que tenha saúde. Esse era o desejo dos pais antigamente. Hoje não, hoje eu quero que meu filho seja rico, seja isso, seja aquilo. Então, se afastando do evangelho e indo para a mamonaria. Jesus diz que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Não consiste. Jesus diz para aquele homem que acumulou bens
ia construir um celeiro maior para guardar toda a sua colheita, e Deus diz, louco, essa mesma noite a sua vida lhe será tirada. Então, quem ficará com o que você preparou? Isso acontece com quem guarda riquezas para si e não é rico para com Deus. Queridos, qualquer um de nós, ao sair ali pela porta, podemos cair, tombar e ser levados para a eternidade. Tudo o que juntamos não nos prepara para esse dia. O que nós juntamos nos céus, sim, nos guarda para isso. Queridos, eu quero comentar sobre o que é fé verdadeira. Como estamos falando de uma fé que não é fé em Deus, é fé em Mamon, é a mamonaria. O que é a fé verdadeira? Olha só, queridos. Deus não é obrigado a me dar um único centavo. Ele não é obrigado. Ele me dá, e muito, me ajuda tremendamente. Mas, se Ele não me desse nada, o meu compromisso com Ele não mudaria. Não mudaria. E alguém pode pensar, meu Deus, que fé bonita, que fé especial, que fé diferente. Não, meus irmãos. Em toda a história do cristianismo, todos criam assim. Você acha que alguém abandonava Deus porque perdeu as casas, porque ficou pobre? Não. Todos criam assim. Se você dissesse isso para as pessoas do passado, elas sequer entenderiam do que você estava falando. Nossa, que fé bonita. Como assim? Essa é a única fé possível. Por que em nada mudaria o meu compromisso ou dessas pessoas do passado se perdessem bens, perdessem posses? Porque todos que eles visavam a vida eterna. Todos tinham um entendimento do que importava eram os valores e princípios. É a pessoa ter caráter e ir para a eternidade com Deus. Isso é o principal. Hoje as pessoas vêm para a igreja para receber o seu dinheiro. Coisa impensável antigamente. Vêm para a igreja receber o seu dinheiro e se não receberem, no prazo que elas estipulam, abandonam, diz que Deus não existe, Deus não me ama, etc, etc. Então, veja, não é que está um pouco errado. Está totalmente errado. A motivação é errada, a fé é errada, a consequência é errada. Veja, queridos, se eu perdesse tudo, eu abandonaria Deus? Não. O que tem a ver uma coisa com a outra, queridos? Veja, se eu perdesse minha família, num acidente de carro, etc, etc. Abandonei Deus porque não vou abandonar Deus porque não guardou a minha família, porque não... Não, queridos. É mais um motivo para eu ficar com ele, porque eles vão para a glória, vão para a eternidade, vão estar me esperando. Luana, Esté e Petro estão me esperando. E eu vou abandonar Deus? Qual a lógica disso? Só tem lógica esse pensamento porque as pessoas abandonaram a realidade da eternidade. Não creem em vida eterna, não creem. Então, se não há vida eterna, se eles morreram realmente, adeus, você não fez nada por mim, tchau. Agora, quem tem consciência da eternidade... Se os três partem, se os três morrem de forma trágica, vou chorar e ficar com luto por vários dias e muito tempo. Mas eu vou continuar com meu Deus, porque eu quero me encontrar com eles e quero me encontrar com Deus. Não é possível que a gente não consiga entender uma lógica tão simples. A gente perdeu a visão de eternidade. Agora, se eu perco meus bens, minha casa, meu emprego, perco tudo, eu vou abandonar Deus porque eu perdi dinheiro? Veja que se eu passasse o resto da minha vida, décadas de pobreza, acho que isso não tende a acontecer a nenhum de nós, mas se acontecesse, eu vou abandonar Deus, queridos. Décadas de pobreza, por causa de décadas de pobreza, eu vou jogar fora trilhões e trilhões e trilhões de anos de glória. Qual a lógica disso? De novo, é só porque as pessoas perderam totalmente a noção de eternidade. Ninguém mais pensa em vida eterna. Ninguém pensa sobre vida eterna, não quer pensar sobre vida eterna e não tem interesse em pensar sobre vida eterna. Poucos vêm à igreja hoje por causa de vida eterna. Geralmente as pessoas vêm por causa de quê? Porque meu casamento está com problema, meus filhos estão problemáticos, ou um problema na saúde, um problema nas finanças. Todas as razões que você, sim, venha, Deus ajuda, Deus abençoa, Deus cuida. Mas não pode ser a razão principal. Muito menos é a razão única, que geralmente é a razão única. Vida eterna não se pensa em vir à igreja por causa de vida eterna. E se você fala isso, queridos, para um Agostinho, para um São Tomás de Aquino, para um desses grandes homens do passado, eles não acreditariam no que estariam ouvindo. Não acreditariam, queridos.
Fala, não, peraí. Isso é o quê? 5, 10, 20 pessoas que pensam assim, e vir para a igreja sem pensar em vida eterna, só pensando em coisas aqui da terra. É o quê? 5, 10, 20 pessoas que pensam assim? Não. É a mentalidade do cristianismo inteiro se tornou isso. Você fala isso para um Agostinho, para um São Tomás de Aquino, para um John Wesley, para um George Whitefield, para um Lutero, para um Jonathan Edwards. Essas pessoas que desmaiariam de horror ao pensar o que se tornou o cristianismo. Não pensam em vida eterna. Então, o que as pessoas chamam de fé hoje, no passado seria chamado de blasfêmia e traição. Blasfêmia e traição. Por isso que Jesus diz, quando o Filho do Homem voltar, por acaso encontrará fé na terra? E aí você pensa, bom, Jesus disse isso é porque vai ver que no fim dos tempos as pessoas se tornaram ateus, se tornaram céticos, as religiões acabaram, todo mundo é ateu. É isso, queridos? Não. As religiões vão estar muito bem, obrigado. Vão estar bombando. Por quê? O próprio Jesus diz, o anticristo, quando vier, ele vai fazer o quê? Ele vai falar sobre ateísmo, vai fazer somente planos econômicos, vai só dar dinheiro para as pessoas. É isso que Jesus disse que o anticristo vai fazer? Não. O que o anticristo vai fazer? Sinais, milagres e maravilhas. Isso é o quê? Sinais, milagres e maravilhas. Isso é o quê? Isso é religião. Vai ter muita religião e muita fé, entre aspas. Fé em quê? Em bênçãos, em coisas, em receber, em vida terrena. Eternidade não, Deus conforme o Evangelho não, o Evangelho verdadeiro, conforme nós lemos, não como Gálatas 1 diz. Estão pregando outro Evangelho, outro Jesus. Estão pregando que não é um falso Evangelho, que na verdade não é Evangelho. Então o mundo vai estar cheio de fé, em sinais, milagres e maravilhas que o anticristo e outros vão estar fazendo. E Jesus diz, eu por acaso vou encontrar fé quando vier, fé verdadeira? Então, toda essa fé imensa que você vê em campanhas, propósitos, etc., sempre querendo dinheiro, que eles chamam de bênção, né, para disfarçar, a fé nisso, para saber simples, queridos, deixa Deus não dar. Deixa Deus não dar, e você verá o que vai acontecer. Mas cadê aquela pessoa que estava aqui? Sumiu. Foi embora. Queridos, fé vem da palavra fide. Fide. Fide, fidelidade. Fé é fidelidade. É você entender quem Deus é, entender que esses valores pelos quais Jesus morreu, para nos dar vida eterna, e esses valores são verdadeiros. Você não negocia. O que é o Evangelho? É amor, é paz, é paciência, é mansidão, é alegria, é domínio próprio. É amar a pessoa que está ao seu lado, amar o seu próximo como você mesmo, é orar por aqueles que lhe perseguem, amar os seus inimigos. Todos esses valores que não podem ser negociados por nada. Então, o que essa mentalidade gera? Fala tanto de dinheiro que Deus vai ficando de lado e as pessoas ainda se surpreendem com tantos escândalos em que pessoas, líderes, estão envolvidas com lavagem de dinheiro, tramóia, politicagem, corrupção, etc. Quem tem essa mentalidade, eu trago isso, porque quem tem essa mentalidade vai acontecer isso, mais dia, menos dia, abandona Deus. Isso é muito sério, porque Jesus diz, nesse mundo tereis aflições. E quando vem a aflição, o que é a conclusão da pessoa? Se o Evangelho me promete dinheiro e não veio dinheiro, então o Evangelho é falso. O Evangelho não promete isso. Isso Deus faz pela sua graça e faz muito, mas isso não é uma promessa, garantia absoluta. Não, neste mundo tereis aflições. É a parábola da semente se cumprindo. O que Jesus diz? A semente que foi semeada na rocha. O que Jesus diz? Ela não tem raiz em si mesmo. É de pouca duração. Como você vê tantas pessoas de pouca duração. E aí Jesus diz, e quando chega a angústia, chega a tribulação, logo ela se ofende e abandona. Não tem raiz em si mesmo. O ensino que é pregado hoje em dia capacita as pessoas a dizer como Jó, Deus deu, Deus tirou.
Louvado seja o nome do Senhor.